Entendido esses elementos iniciais, a gente começa a identificar dentro da linha da evolução que todos os seres passaram por uma adaptação física e genética. Por isso que hoje não existe mais alguns animais que no período pré-histórico eram existentes, como os próprios dinossauros, né? Que seus achados eles estão em vários lugares do mundo. O mamute, o tigre-dente de sabre, a preguiça gigante e algumas outras especificidades de animais que são catalogados cotidianamente pela ciência. Essas evidências elas trazem para todos nós uma percepção de que o homem, quando ele se torna o elemento central e ele incorpora uma estimativa direta de que for o ser mais adaptável, eu falo isso para suas características de enfrentamento do meio ambiente, tanto nas perspectivas de calor como de frio, como de chuva, como de tempestades, como de espaços geográficos, desde os desertos até a composição das regiões geladas, das regiões de mata, até as regiões pantanosas. O homem ele é sempre adaptável dentro de sua dinâmica e principalmente das suas reais necessidades de sobrevivência. Veja, o que podemos afirmar de maneira direta a respeito dos outros animais? Ou seja, segundo o estudo da evolução, todo animal que é adaptável a uma a uma região geográfica que de certa forma dela possa se usufruir os seus alimentos e, por que não dizer também, a sua cadeia produtiva, né, a sua cadeia alimentar, se houver algum tipo de mudança climática, se houver alguma mudança no que diz respeito à geologia, à própria estrutura hidrográfica, é natural que aquele animal que é super especializado, ele vai enfrentar aquilo que a gente chama de extinção. Como é que a gente pode explicar isso de uma maneira direta? Veja, imagine você que a gente pudesse pegar uma foca, um leão marinho, um pinguim imperador das regiões polares e pudesse trazer para o sertão, o semiárido nordestino, num período de setembro e outubro, e você não colocar esses animais num espaço aparente ou comparativo à sua região original, é natural que ele morra, principalmente porque são animais adaptáveis ao frio. Se você não colocá-los numa câmara de gás, especificamente falando, eles vão falecer, porque a sua própria composição ela não é adaptável a esse tipo de temperatura. Da mesma maneira, se você pegar alguns animais oriundos da região da Caatinga, se você pegar o preá, o teiu, que é um lagarto específico da nossa região, se você pegar uma ave chamada galo de Campina, um bem-te-vi, e você levar para uma região polar, evidentemente, e não levar para eles as alimentações específicas dessa região, no qual eles já são adaptáveis, eles vão fatalmente falecer. Então, por esses dois exemplos, a gente começa a identificar essa característica das limitações que o próprio meio ambiente ele tem com as mudanças bruscas, né, climáticas e principalmente, né, da vegetação, do clima, do solo e assim sucessivamente. Mas se você for analisar e identificar nesses mesmos elementos, tirando os animais específicos e colocar o ser humano, você vai ver uma diferença gritante. Veja, se você pegar o esquimó, que são habitações, ou habitantes, melhor dizendo, perdão, que vivem em iglus, em regiões polares, regiões glaciais, que geralmente se alimentam de gorduras, de peixe, a carne de foca e, enfim, da pesca, e protegido, logicamente, coberto por peles, enfim. Esses homens, eles são adaptáveis a essa região gelada. Logo, é importante a gente definir aqui
que se você trouxer esses homens para uma região quente, é natural que esses seres eles possam sentir alguma mudança brusca de temperatura e, evidentemente, eles possam proporcionar algumas doenças específicas dessa questão do choque térmico. Você pode desenvolver gripe, tuberculose, pneumonia, dentre outros agravantes de doenças respiratórias. Mas com 1 mês, 2 meses, depois desse período crítico, com algumas medicações, é natural que esse ser vai se adaptar a uma outra alimentação, a uma outra característica climática, não vai precisar de tanta roupa assim, vai ter uma outra perspectiva de cardápio e isso vai permitir a sua sobrevivência. Por uma situação real de que o homem é adaptável a qualquer ambiente que ele se encontre. Da mesma forma, se você pegar o vaqueiro e levar para uma região gelada, fatalmente acontecerá as mesmas características, né? Algumas doenças típicas de temperatura, mas depois de algum tempo esse ser ele vai de certa forma condicionar a uma estrutura de adaptação. Ele vai mudar seu cardápio, vai mudar suas vestimentas, vai construir suas habitações e vai sobreviver. Assim também como os homens que vivem nas matas, os que vivem nos desertos, os que vivem nas regiões pantanosas, os que vivem nas montanhas. Então, e principalmente nas regiões extremas do mundo, que dificultam a alimentação, dificultam a captação de água, que é o elemento real, né, e fundamental da vida. Então, a partir daí, a gente começa a endossar o que seria dentro da estrutura da evolução como conjuntura real de evidências que são estudadas, que são catalogadas, que são externalizadas nesse comparativo entre homens e animais do reino natural. Outra ideia também que a gente pode discutir, bem importante, é que, um exemplo, o estudo da própria evolução, ele traz para a gente uma ideia de que o homem ele é capaz de produzir cultura e passar para os seus descendentes. Ou seja, ao tempo que o homem evoluiu de uma denominação, de uma espécie, podemos dizer assim, aquilo que foi identificado pelos seus antepassados e foi ensinado para os seus descendentes, aquilo já se internalizou como um fator educacional e já foi passado adiante, ou seja, os perigos enfrentados pelos homens em períodos mais obscuros, no contato direto com as feras, permitiu com que aquilo que a gente entende de captação do fogo, né, o desenvolvimento do fogo, a própria luta corporal com os animais, principalmente com a confecção dos instrumentos de pedra, a própria utilização e principalmente a observação das plantas, principalmente para fazer os seus remédios, extrair ali os seus pigmentos para fazer as suas pinturas, os seus primeiros registros, né, escritos, que eram gravados em pedras, principalmente nos interiores das cavernas. É importante identificarmos que a própria maneira de aperfeiçoar os instrumentos de pedra, que depois passaram a ser utilizados, dentre outra conjuntura, mais específicos, não só para cortar, mas também para furar, para raspar, para costurar, permitiu com que o homem pudesse desenvolver várias ferramentas para, na luta corporal com a sua presa, ele pudesse ter não só vantagens, mas ele pudesse identificar que a partir daí essas identidades elas pudessem ser condicionadas de um bando, e a partir daí começa a grande saga da existência humana, oriunda ao período que a gente vai começar a discutir dentro da própria estrutura da pré-história, que é o período do Paleolítico, o período do Neolítico, o período da Idade dos Metais, que são elementos norteantes para identificar a própria estrutura do que o homem iria vir a ser desde a Idade da Pedra Lascada, passando pela Pedra Polida, originalmente chamada assim, e até a sua
idade dos metais triunfando assim, basicamente, né, dentro dessa concepção de evolução humana.